e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. E aqui agora, para encerrar, né, essa parte final, falando um pouco sobre as nossas contribuições, eu tinha comentado para vocês, a gente tem, desde o ano passado, um projeto chamado Fitbone. Esse projeto tem colaboração do Felipe, tem colaboração do Emanuel, a gente já está desenvolvendo alguns estudos, a gente já fez um trabalho piloto no passado, e agora a gente está avançando para estudar alguns outros parâmetros específicos, e a gente está se dedicando a estudar a relação do desenvolvimento ósseo em crianças e adolescentes, especificamente, com e sem obesidade, para ver o quanto essa diferença de ajustes, de parâmetros mecânicos, de aptidão física, de desenvolvimento da força, influenciam no desenvolvimento ósseo, né? Então, a gente tem um modelo teórico que a gente está trabalhando, né, que é justamente entender, primeiro, quais são as diferenças na adolescência entre, né, densidade óssea, todos os aspectos relacionados à geometria óssea e qual a influência de vários parâmetros, tanto de aptidão física quanto de parâmetros mecânicos, principalmente relacionados ao salto, nesses parâmetros ósseos específicos. Por que isso? Porque a gente tem observado o seguinte, alguns estudos já demonstram que adolescentes com obesidade, eles têm uma maior sobrecarga, né, por ter a próprio peso corporal como uma sobrecarga relacionado ao seu deslocamento, por exemplo, e isso impacta na densidade óssea. Mas isso também impacta na geometria óssea. E quando a geometria óssea ela se modifica, a gente às vezes pode ter uma mesma densidade óssea ou uma densidade óssea que pode parecer normal ou saudável, mas que por diversos motivos ela não é uma densidade saudável, porque a geometria óssea ela vai também impactar. Eu vou mostrar como que a gente vai avaliar isso. Então, entender essa diferença em adolescentes é importante, porque isso vai impactar no futuro. E a gente também tem estudado alguns parâmetros mecânicos relacionados ao salto, justamente por quê? Porque a gente já tem, né, alguns estudos justamente relacionados aí no laboratório Felipe. Eu sei que o Emanuel, quando estava em Uruguaiana, também trabalhou com alguns estudos relacionados a adaptações mecânicas que a criança com obesidade, o adolescente com obesidade tem, e algumas são relacionadas ao salto. E a gente sabe que o salto é uma das principais atividades que se indica quando a gente pensa em desenvolvimento ósseo, saúde óssea. Mas a gente quer entender o seguinte, se uma criança ou adolescente com obesidade tem adaptações importantes na sua estratégia de aterrissagem, na sua estratégia de salto, e essas adaptações elas podem impactar na forma como a sobrecarga é distribuída em ossos como fêmur, quadril, coluna, será que isso vai ter um impacto direto no desenvolvimento da geometria óssea e da densidade óssea? Então é aí que se desenvolve o nosso estudo. E agora a gente já comprou um software que é capaz de fazer uma análise específica do colo do fêmur. A gente tem um DEX aqui, né? E o DEX, então, ele pode avaliar a densidade óssea, o conteúdo ósseo e a área óssea, né? Um exame de imagem que faz varredura de corpo total, varredura específica da coluna, varredura específica do fêmur. E a gente consegue, a partir dessa imagem de uma varredura específica do colo do fêmur, calcular vários parâmetros. E um dos parâmetros principais que a gente tem calculado aqui é o índice de força, principalmente do colo do fêmur. Essa região aqui mais sensível. E esse índice de força na adolescência, já existem poucos estudos, mas existem, mostrando que esse índice de força do colo do fêmur em específico, que é essa parte quadradinha aqui que a gente delimita na imagem, ela está relacionada a um risco futuro de fratura no colo do fêmur. Já existem algumas associações mostrando que esse índice de força na adolescência pode impactar se as atividades físicas diárias, se a alimentação se mantiver em um padrão ao longo da vida, pode impactar num maior risco de fratura do colo do fêmur no futuro. E a outra avaliação que a gente tem feito aqui, a gente já está no projeto que a gente está aplicando a um edital nacional, a gente quer comprar um software que faz essa análise, que é uma análise específica que se chama Trabecular Bone Score,
Esse Trabecular Bone Score é justamente uma avaliação da coluna lombar, pega ali de L1 a L4, tá? Essas são as 4 vértebras que a gente avalia, e ele faz, a partir de uma comparação da imagem real, que aqui é essa estrutura óssea, ele consegue fazer uma geração de pixel, e por quantidade de densidade específica em cada um dos quadradinhos aqui, dos pixels, né, a gente consegue estimar o quanto de densidade tem em cada uma das áreas. E aqui tem uma imagem que ela é muito ilustrativa, que é o seguinte: a gente tem 2 pacientes com densidade perto de 0,900 e algo, 0,900 e algo. Só que quando a gente observa o Trabecular Bone Score dos dois, a gente vai observar que a geometria óssea, ela aumentou, ou seja, se desenvolveu de uma forma diferente entre os dois, e isso fez com que a parte de osso trabecular se alojasse de maneira distinta. Esse primeiro com um desenvolvimento saudável e natural, ou seja, todo o osso, toda a parte trabecular da vértebra distribuído de uma forma mais homogênea, e esse outro com uma densidade óssea que pode ser avaliada como saudável, mas a gente vê que o osso trabecular ele é distribuído de forma mais assimétrica. E essa distribuição, no futuro, pode levar a um risco de desenvolvimento de osteoporose, pode levar a um risco de um desenvolvimento. Então, monitorar, atualmente, já se recomenda que monitorar só a densidade mineral óssea pode estar, em alguns determinados casos, pode enganar ou mascarar um resultado de uma deteriorização óssea. E isso a gente tem como hipótese que pode acontecer justamente com as pessoas com obesidade, porque não é um desenvolvimento ósseo ou um estímulo mecânico relacionado a, por exemplo, uma pessoa com obesidade, considerando que não faça exercício, que não faça uma atividade de força com alta intensidade, a gente pode considerar que essa densidade óssea que aparece, que, entre aspas, né, ela pode ser uma densidade normal, pode ser que seja normal, mas pode ser que tenha alguma alteração a nível de qualidade óssea. Então, isso que a gente vai tentar ver, porque é uma pergunta que está em aberto, né? Não se sabe realmente se esse tipo de desenvolvimento de qualidade de geometria óssea ele está relacionado a esse aumento de área óssea que é ocasionado à obesidade. Por exemplo, né, tem um estudo que foi publicado já há bastante tempo que mostrava que a arquitetura óssea do joelho dos jogadores de vôlei das pessoas com obesidade era a mesma. Então, né, se fazia e perguntasse, né, então quer dizer que tem um benefício ter obesidade porque tu tem uma maior densidade óssea por conta do impacto, da sobrecarga, etc. E a gente está tentando se perguntar se realmente não existe alguma alteração a nível de geometria e qualidade óssea. A gente já fez, como eu comentei, alguns estudos piloto, né? O ano passado a gente avaliou cerca de 40 e poucos crianças, adolescentes nesse caso. A gente fez avaliação com o nosso DEXA, a gente fez provas de aptidão física, a gente fez protocolos de salto com a plataforma de força vinculada com as câmeras da Vicon. Então a gente já está analisando esses dados e muito provável a gente já vai ter alguns dados preliminares do estudo piloto e agora tentando já aplicar o projeto para uma amplitude maior, ter uma amostra mais representativa e comprar alguns outros equipamentos, principalmente software, para poder fazer essas análises ósseas mais específicas, né? E o interessante é que a gente já está fazendo nos pilotos e nos projetos que a gente tem aqui, as varreduras, os exames de imagem. Então, a gente está guardando todo esse exame de imagem. Quando a gente comprar o software, a gente pode analisar essas imagens que já foram coletadas e aí poder utilizar também esses dados para entrega de diagnósticos, etc. Né? Então, aqui, só para mostrar, né, que esse nosso trabalho piloto, a gente fez relatórios, esses relatórios a gente entregou para os pais, entregou na escola, fez apresentação nas escolas, que também é parte de uma condição que a gente tem aqui quando os projetos são financiados internamente pela universidade, né? Aqui o nosso relatório do DEXA, que ele é super completo, aqui o relatório que nós preparamos para os pais, né, com as classificações, etc. E agora os próximos passos é justamente tentar, né, comparar essas relações entre parâmetros mecânicos, tanto a nível de aptidão física, os parâmetros mecânicos de salto e
geometria, a qualidade óssea, a densidade óssea nos adolescentes com e sem obesidade, e depois disso ir avançando já para essas diferenças a nível de geometria óssea e conseguir entender se existe um papel moderador aí da força, da potência, desses níveis que são relacionados ao treinamento, à parte de exercício físico, nessa relação entre a obesidade e o desenvolvimento da arquitetura óssea, né? Para entender melhor como que se desenvolve em diferentes populações adolescentes o nível de saúde óssea, de geometria óssea, e tentar entender como que a gente pode prevenir ou diminuir o risco de lesões, de fraturas, principalmente, lesões não, mas de fratura, fratura futura e principalmente, né, de diminuição da densidade óssea que pode acarretar em osteoporose. Aí, para finalizar, a gente tem trabalhado muito com a questão também da intervenção, né, com base nos conhecimentos que a gente já tem. A gente deixa aí convite para quem tem interesse, né? A gente, o ano passado, publicou um editorial com várias estratégias de treinamento de força para criança. A gente fez uma pequena revisão e essa revisão a gente escreveu em formato de editorial. Então, fica aí também, a gente está aplicando algumas dessas estratégias em projetos que estão relacionados a alguns alunos de mestrado, principalmente, estão desenvolvendo suas dissertações de mestrado com intervenções específicas em ambiente escolar, em ambiente esportivo, com treinamento de força. E dentro desses, né, parâmetros, a gente tem aí um determinado guia para seguir como prescrever o treinamento de força, considerando o impacto na saúde óssea, considerando todo o impacto na saúde musculoesquelética e como se desenvolve esse treinamento de força, essa prescrição. E também a gente tem trabalhado específico com a prescrição de treinamento de força dentro da aula de educação física, que daí são outros projetos também que a gente tem aqui para incorporar várias estratégias. E aí tem aqui aquele trabalho que eu já mencionei para vocês, que a gente descreve especificamente quais são as estratégias, qual é a faixa etária adequada, como fazer a progressão, como considerar o currículo, como incorporar isso na aula, quanto tempo da aula a gente pode utilizar, que não é a ideia de que seja toda a aula, mas uma parte, como pode progredir ao longo do ano escolar, por exemplo, né? E aí a gente já tem desenvolvido alguns projetos, como a ideia não era falar sobre a intervenção, só quis fazer essa menção aqui e dizer também que existem vários conteúdos e livros, e, enfim, guias, recomendações para treinamento, exercício físico para criança, que podem ser encontrados aí em vários idiomas e que tem desde livro da década de 90 até livro que foi publicado ano passado e que são base para todo esse conhecimento relacionado a exercício, impacto do exercício para criança e para adolescente.